Agora no Jornal da Manhã, nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nesta manhã. E nos ouve e nos assiste. A Vera em imagens também para a internet. Ô Vera, nos últimos dias você vem falando sobre essa agenda do governo daqui para frente. Mas existe uma dificuldade adicional para o presidente Michel Temer tocar a pauta econômica. É isso? Qual obstáculo é esse, hein, Vera? O obstáculo, Tiago, é que está ficando em cima da hora para os deputados e senadores definirem o que mais lhes interessa, que são as regras da eleição, as regras pelas quais eles pretendem se reeleger, se reconduzidos ao parlamento em 2018, justamente o ano em que o eleitorado parece menos propenso a reconduzir a atual leva de políticos aos seus cargos. Então, essa discussão da reforma política vai rivalizar com a da reforma da Previdência e das outras pautas econômicas, de maneira que eu não tenho muita dúvida qual vai ganhar, qual vai ter prioridade, porque tem prazo, eles têm até setembro para alterar as regras eleitorais e eles estão com muita pressa. Durante todas as minhas conversas em Brasília, nos 3 dias que eu passei por lá, eu vi muito mais empenho em se dedicar à reforma política do que a se dedicar a construir uma reforma da Previdência palpável e palatável, por exemplo. Ô Vera, de todas essas ideias que cercam ou prenunciam uma reforma política, quais delas têm mais consenso e podem emplacar, na sua opinião? Pois é, Joseval, eu fiz essa colheita ali, colhi esse Datafolha, ou Datavera, no período que eu estive lá. Tem muita coisa desconjuntada, muita coisa que interessa a um partido e não a outro, então eu não levei muito em consideração. As coisas que me pareceram mais consensuais a despeito do interlocutor e que por isso me parecem ser as que têm mais chance de prosperar, são as seguintes: o tal do fundo eleitoral público para financiar as campanhas. Esse é o top da lista, aparece em todos os partidos, tem a defesa do PT ao PSDB, passando pelo PMDB, pelos nanicos, todo mundo quer essa grana, porque o cobertor é curto, o financiamento privado não vai voltar. Na última eleição, aquele financiamento só de pessoa física foi considerado que não dá nem para o gasto. Um senador me disse o seguinte: imagina que numa eleição Brasil, do tamanho do Brasil, você vai conseguir financiar só com essa doação de pessoas físicas. Esquece, não vai acontecer. Então, o tal fundo, este vai ser aprovado, apesar do Brasil ter os sérios problemas de contas públicas que tem. Eu senti, para meu espanto, uma simpatia grande por alguma definição de limitação partidária, seja a cláusula de desempenho dos partidos, seja a tal proibição de coligação proporcional, que é algo que eu ouço discutir desde que eu cubro política, mas que nunca prosperou. Dessa vez, justamente pelo fato do dinheiro ser curto, eles estão sim dispostos a dar uma limpada nesse quadro partidário brasileiro, que tem muitas legendas que servem apenas para sorver parte do fundo partidário. Então eu senti uma disposição grande de levar isso adiante. O tal do distritão, como forma de eleição de votos no Congresso, me parece uma alternativa viável. Eles citam como uma alternativa de transição, valeria para 2018, até que se discutisse o voto distrital puro ou distrital misto, que é mais difícil de explicar para a população, é mais difícil de implementar. E por fim, tem a discussão de uma nova janela para troca de partidos, justamente porque vai haver esse rearranjo partidário, haveria uma espécie de Black Friday. Olha, vocês podem mudar de partido à vontade, sem sofrer sanções, porque a farra partidária vai acabar. Então, existe uma janela já prevista, que é agora, 30 dias, né, antes do prazo final, que é em setembro, mas eles fariam uma outra lá adiante para quem não saísse satisfeito do processo partidário do fim do ano. Foi isso que eu senti de mais possível ali na reforma política. Ô Vera, mas é bom lembrar o seguinte: existe um prazo muito exíguo para que novas regras sejam aprovadas. Quem é que vai coordenar essa discussão? E caso o Congresso não mexa em certas questões, o Judiciário pode, de uma certa maneira, tomar a frente desse processo?
Você tem razão nas duas coisas, Thiago. Sim, o prazo é muito exíguo e precisa de alguém para coordenar. Quando você precisa de alguém para coordenar no Congresso, quem você chama, né? Como diria aquele filme dos caça-fantasmas. Você chama o senador Romero Jucá. Esse é o homem que vai coordenar a reforma política. Esquece Vicente Cândido, esquece Lúcio Vieira Lima, esquece esses trapalhões que estão tentando... pôr a coisa para andar, falar assim, meu amigo, a gente precisa aprovar isso aqui, o Jucá já está in charge, já está no comando dessa operação. Se isso é bom para o Brasil, para as instituições, eu não sei, mas o parlamento respira aliviado, porque ele é alguém que quando recebe uma tarefa, ele cumpre. Então, ele está pegando tudo que tem de desencontrado em termos de reforma política, pondo o que é viável no papel e vai pôr lenha na fogueira para que seja aprovado. Sendo ele que está no comando, eu imagino que eles vão conseguir comandar. Se eles não aprovarem tudo a tempo e se aprovarem alguma coisa que seja muito contrassenso com o que a sociedade está querendo, o judiciário pode atuar? Pode atuar. Já houve eleições em que o judiciário tomou para si essa responsabilidade porque o Congresso não conseguia levar a cabo. Então, isso é feito geralmente ou por meio de uma discussão no Supremo, alguém judicializa a questão e o Supremo decide, ou por meio de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. As duas vias já estão em discussão, já estão aí sob a mira tanto dos ministros dos dois tribunais quanto dos políticos, Thiago. Você já está em São Paulo, Vera? Já estive aí ontem, Joseval. Por isso que eu já estou com essa roupinha de frio aqui. Pensei que não é duro também um fim de semana em Brasília, não é fácil, né? Não, é fácil sim, eu gosto de Brasília. Aliás, no meu boletim amanhã, aguardem, o boletim de sábado que a gente tem feito, eu vou falar sobre a Brasília que não é dos políticos, tá? Dar umas dicas para quem quiser visitar. Seria muito bom. Seria muito. Pode esperar, porque ela existe e ela é muito agradável, viu? Para além dos estigmas.